Bonjour! Bonjour. Tu sempre faz essas graças. Bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Não esquece de dar o seu like, compartilhar, comentar aqui, falar o que vocês estão achando, que é muito importante pra gente. Queremos saber a opinião de vocês. E na minha blusa tem um sorriso. Eu sou a Beli. Eu sou a Adenácia Anastácia. Eu sou amiga da Beli, sócia da Beli, irmã da Beli. E eu tô aqui também no Bonjour Talk Show para compartilhar com vocês algo que eu sei que veio para transformar nossas vidas e tirar a gente do lugar que a gente tá atualmente. Falou nada, mas falou tudo. Hoje viemos trazer um tema super importante para nossa geração, que acredito que é política. O que você vai votar? que acredito que a Adê já tenha passado por isso, eu já tenha passado por isso, e você provavelmente ou passa ou já passou, que é ser controlado e governado pelas suas emoções. Minha emoção me controlou. É ser controlado e governado pelas suas emoções e os seus sentimentos. E aí, amiga, fala alguma coisa, me conta uma situação que você foi governada pelos seus sentimentos. Vamos querer fazer esse negócio. Então, um fato é que, diariamente, as minhas emoções, os meus sentimentos... Qual é a diferença de emoções e sentimentos? Emoção é emoção, sentimento é sentimento. 2 horas depois. O fato é que o sentimento é uma coisa que vai sendo construída dentro de mim. A emoção ela é uma coisa muito mais reativa. Exemplo, às vezes a gente fala, nossa, agir pela emoção. A gente está reconhecendo que foi uma atitude que se talvez a gente tivesse pensado, construindo ela em nós, não teria acontecido. Então eu me atento muito, porque de uma certa forma, com tudo que acontece ao meu redor, constantemente estão chegando informações na minha mente, na minha alma, que querem que faça que eu reaja. Exemplo, eu tô na fila do supermercado e alguém furou a fila. Se eu for movida pela emoção, provavelmente eu vou olhar e vou reagir àquela pessoa, querer brigar, querer fazer algo. Agora, se eu parar para refletir e não der voz à minha emoção, talvez eu fique na minha, porque eu entenda que aquela pessoa não está no momento de ouvir o que eu tenho para falar. E eu posso agravar um problema que não precisa. Fala um exemplo de uma situação que você agiu sendo governada pelos seus sentimentos. Pelo sentimento, não pela emoção? Sim. É porque eu acho que eu ser governada pelos meus sentimentos demora muito mais esse processo do que eu ser governada pelas minhas emoções. Agora que eu entendi o que é. Exemplo, eu amo uma pessoa. Teve uma construção para eu amar essa pessoa. Eu não me vejo muito sendo governada pelo amor que eu sinto por essa pessoa. Por exemplo, eu criei uma raiva por alguém. Eu alimentei isso em mim. Eu não vejo que eu estou sendo governada por aquilo, porque a partir do momento que eu dei brecha para aquilo entrar em mim, que eu alimentei, ali eu já comecei a agir de acordo com aquilo. Eu acho que o governo pelas emoções é algo muito mais prático, muito mais notório, muito mais visível, porque acontece na hora. Agora, o governo pelos sentimentos, eu não vou perceber que eu estou sendo governada, porque diariamente eu estou alimentando Mas aquele algo sentimento em alimentando mim. que vai crescendo, sem É você menos perceber, áspero. de uma forma imperceptível. Exemplo, você pisou no meu pé. Eu agindo pela emoção, eu vou brigar com você. Você pisou no meu pé e eu guardei aquilo. Eu vou começar a alimentar uma raiva. E aí, eu acredito que ser governado pelos sentimentos é muito mais difícil de discernir. Isso que você falou é muito interessante, porque eu consigo nitidamente, é muito mais fácil pra mim, foi muito mais fácil eu entender, caramba, eu tô acordando me sentindo pra baixo, não quero trabalhar. Do que eu entender, caramba, não quero arriscar abrir uma empresa porque eu tenho uma crença limitante, porque eu tenho um medo de arriscar. Então, assim, a questão da construção que a gente cria da crença limitante é muito mais imperceptível, foi muito mais difícil de eu descobrir do que, cara, acordei mal, tá tudo bem eu não querer fazer nada, eu querer ficar na minha cama, eu querer, deixar que isso, governe meu dia, deixar que isso dite o que eu vou fazer no meu dia, sabe? Várias vezes eu vejo o Espírito Santo tomando conta da situação e por fora a pessoa tá me vendo calma. Só que por dentro aconteceu um turbilhão de sensações e eu quis reagir de várias maneiras diferentes. Mas por dar ouvido ao que Deus quer que eu faça, eu acabo reagindo de forma muito melhor. Eu acho que isso falta muito, porque
foi colocado como se fosse ilícito também você ser uma bomba ambulante. Que as pessoas têm que aceitar a maneira que você está lidando em relação às suas emoções. Várias vezes eu já não quis sair com os meus amigos porque eu sabia que eu não estava bem emocionalmente, que qualquer coisa eu ia fazer explodir. Então é uma coisa que você tem que discernir. As pessoas não são obrigadas a ficar aturando o tempo inteiro expondo minhas emoções. Eu que tenho que tratar isso. E entender também quando é lícito expor e em que momento também eu preciso me retrair para que isso seja curado em mim. Não dá para ficar sendo uma bomba relógio. Não só na sua relação com as pessoas, mas na sua maneira de agir consigo mesmo, né? Com as suas emoções em relação a você. Por exemplo, eu era uma pessoa muito ansiosa, eu tinha muita crise de ansiedade. Hoje eu consigo, em Deus, né, ver estratégias e orar por isso. Quando eu vejo alguma coisa, alguma situação que pode ser como é que é o nome que você fala? Gatilho. Um gatilho para eu ficar ansiosa, eu falo, cara, opa, peraí que eu tenho que voltar. Eu oro, eu foco no que eu tenho que fazer. Eu achava muito normal eu ser governada por isso. Cara, eu não acordei bem, tá tudo bem. Eu agi de acordo com as minhas emoções. De acordo com o que eu estava sentindo naquele momento, sendo que não é uma realidade. A palavra me ensinou, não é uma realidade. Tipo, a minha emoção, ela não é uma realidade. Em relação à ansiedade, tipo assim, não é normal, não é pra eu naturalizar. Tipo, eu tô ansiosa, tô aqui tendo crises e tá tudo certo. Eu ficar querendo, tipo, pensar no meu futuro daqui a... Tipo assim, não, calma. Eu acho que óbvio que a ansiedade e essas doenças psicossomáticas têm que ser tratadas, você tem que buscar ajuda, porém, eu sou ansiosa. E quem me conhece sabe, é nítido, minha perna balança e tal. Só que eu cuido diariamente com Deus. Exemplo, hoje eu encontrei uma pessoa e ela falou, mas como é que você fica? Como é que você mantém a calma? Eu falei, cara, pela fé. Sim. Que eu aprendi a pôr a fé na frente da ansiedade. Então, tipo, se eu for encontrar alguém pela primeira vez, eu não fico, ai meu Deus, como é que vai ser? Mas eu falo, Deus, eu confio que você vai fazer o melhor. E aí vamos supor que esse encontro seja ruim, que a pessoa não correspondeu com a minha expectativa. Aí eu penso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Volta para a palavra. Então é uma meditação constante, diária na palavra, para que eu discirna a minha emoção do momento e eu veja se é válido aquilo que eu estou sentindo. Por exemplo, se eu começo a sentir a presença de Deus e a chorar, me derramar, eu não tenho a escolha de falar, não vou ficar chorando para os outros. Só que não, cara, eu faço questão de me derramar na presença de Deus na frente das pessoas. Eu vou expor aquela emoção. Eu acho que às vezes a gente só expõe, não sabe que momento expor e não expor. Eu acho que, eu tenho que vomitar mesmo. Uma vez eu vi uma coisa, quando você vomita, fede, o ambiente é contaminado. Quando a gente fica vomitando nossas palavras, nossas emoções, começa a feder em algum momento, a incomodar. Então é melhor cuidar do que ficar vomitando o tempo inteiro, para ninguém é obrigado a ficar sentindo o cheiro do meu vômito. Tem que achar um equilíbrio em relação a isso, é o que você falou. É tanto ter sabedoria pra você deixar de falar, pra você, e como você falar também, falar no momento certo. Porque você guardar tudo pra você e do nada explodir, aí caramba, eu tô voltando com um assunto que aconteceu há um mês atrás. Tipo assim, porque isso tá sendo remoído dentro de você tá remoendo. Cara, isso não faz bem pra sua saúde, isso não faz bem pra você, pra relação com o que você tem com a outra pessoa. Tipo, você não expor também é ruim, mas acho que você expor de qualquer maneira também não vai ser muito sábio. Eu já tentei, de outras formas, me dar bem nesse mundo. Mas a melhor forma que eu encontrei é com o Espírito Santo, porque vocês têm ideia que eu tenho uma pessoa dentro de mim, diariamente me guiando, se eu estiver disponível para ouvir a voz dela. É igual tipo Jesus me mostrou, né? Às vezes as pessoas iam fazer pergunta para ele e não estavam a fim de ouvir a resposta dele. Tanto que ele respondia e já tinha uma resposta para aquilo que ele tinha respondido. Eu não estava a fim de aprender, estava a fim de acusar ele e acabou. Meu papel é aqui para te acusar. E Deus me mostrou que eu deveria começar a parar de agir pela emoção quando eu queria responder asneiras. A pessoa está falando besteira e a minha emoção está assim, eu tenho que responder. Filho, em alguns momentos, para. Você vai entrar num monólogo, porque de fato só, tipo assim, a pessoa não tá afim. Você vai ser mais sábio se você ficar calado. Não é que seja pra eu não falar, pelo contrário, eu amo falar, eu amo expor minhas ideias, só que eu comecei a enxergar que eu tava falando, jogando pérolas aos porcos. Em alguns momentos Jesus foi lá, assim, respondendo, se posicionou, mas na maioria das vezes, quem fazia esse papel era quem tava contra ele. Que ficava o tempo inteiro falando, apontando dele, julgando, e aí às vezes ele assim, a outra pessoa que você está lidando não quer mudar, não quer te ouvir, para de ficar emocionado tentando mudar uma verdade que você não vai mudar.
Porque o emocionado não é só algo bom. É igual tipo uma menina que tá loucamente apaixonada, ela tá emocionada, porque às vezes ela tá amando alguém que nem é recíproco. Tipo, não é porque emoção é bom. Eu acho que isso se perdeu. As pessoas acham que emoção é sempre bom, não é. Eu tô emocionada. Qual que é o motivo da sua emoção? Porque às vezes você tá emocionada desnecessariamente. Fulano falou comigo, eu tô emocionado, não precisa. A gente tá normalizando muito, né? Assim, agir por emoção, agir por impulsividade. E o primeiro prejudicado somos nós. É muito engraçado, né? Porque isso é mais falando com você. Porque quando, às vezes, a gente tem uma perspectiva completamente diferente, né? Sobre um mesmo tema. Porque a gente fala sobre ser governado pelas emoções. Eu já penso logo em mim. Tipo, eu foquei muito mais, tipo, em mim, comigo mesma, do que com a relação com as outras pessoas. E você falou mais da relação com outras pessoas, né? Sobre a gente ser mais reativa, agir mais por emoção do que em você, né? Esse tema, pra mim foi muito interessante porque eu passei muito por isso. Eu sei quantas coisas eu me deixei ser levada pelas minhas emoções e meus sentimentos, sabe? E Deus me tratou muito nisso. E toda hora que eu via, caramba, eu tô errando nisso de novo, Deus me levava pra palavra, você tá se condenando, você tá acreditando em coisas que não são reais ao seu respeito. Então, independente do caso, se é você com outra pessoa, se é você com você mesmo, se você medo tá tentando te paralisar, se você tá com alguma coisa que tá te impedindo de caminhar, cara, voltar os olhos pra Deus, voltar os olhos pro Espírito Santo, pedir ajuda em oração, orar pedindo ajuda. Pedir ajuda em oração. O Espírito Santo ora por mim. Aprender a meditar na palavra de Deus. Sim, tipo, a realmente buscar e saber a realidade que tá disponível pra você. Porque, de fato, eu só comecei a mudar isso, comecei a ver, caramba, não é real isso que eu tô vivendo, não é real eu estar deixando de viver coisas pelos meus sentimentos. Descobrindo o que estava disponível pra mim. E olhando pra dentro de si e vendo se eu não construí algum sentimento que não era pra eu construir. Exato, se questionar. Se questionar, porque senão você não percebe. Se você fica o tempo inteiro achando que tá tudo normal, que você não tá em construção, você não vai enxergar. Por isso a gente precisa ter a mente renovada pela palavra diariamente, pra gente conseguir enxergar, porque a gente vai passar por essas situações todo momento. E aplicar mais o que a gente lê pra gente, porque às vezes quando a gente lê alguma coisa na Bíblia, é do outro. Não, meu amor, é você que tá lendo. É pra você. Gente, muito obrigada por ter visto. Comenta aqui, dá opinião sobre o vídeo que vocês querem ver e lembre-se, não seja governado pelos seus sentimentos e pela emoção. Seja governado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Beijos e abençoe. Beijo!